Olá, pessoal! Nós iremos implantar um novo protocolo assistencial, o protocolo de deterioração clínica adulto e pediátrico. O objetivo desse vídeo é apresentar a vocês os objetivos do protocolo, a quem cabe a responsabilidade da aplicação do protocolo, as atribuições de cada um dos profissionais envolvidos, o público-alvo, a tabela de orientações, NIOS e PIOS, como nós vamos aplicá-la e como nós iremos interpretá-la, além de tirar outras dúvidas acerca do protocolo. Um bom treinamento para vocês. O objetivo desse protocolo é o reconhecimento precoce de alterações clínicas que precedem a gravidade dos pacientes. A implantação desse scoring contribui também para a redução da incidência de paradas cardiorrespiratórias fora de unidades críticas. Em que pacientes iremos aplicar esse protocolo? O público-alvo desse protocolo são pacientes de internação clínica. Devemos atentar que pacientes em cuidado paliativo iremos acompanhar os sinais vitais através da ficha, mas não iremos aplicar as intervenções do protocolo. Há critérios de exclusão. Pacientes em terapia intensiva, gestantes e pacientes em centro cirúrgico, não se aplica este protocolo. E quem é responsável por esse protocolo? A equipe de enfermagem é a responsável por alimentar o protocolo. Ao técnico de enfermagem, cabe a coleta dos dados. Este irá, à beira-leito, coletar todos os dados de sinais vitais e informações adicionais sobre o estado do paciente e registrá-los na ficha. Ao enfermeiro, cabe a supervisão se está sendo feito corretamente esse preenchimento e a avaliação dos scores de acordo com os dados coletados pelo técnico de enfermagem. Então, agora que já sabemos quais são os objetivos do protocolo, qual é o seu público-alvo e quem são os agentes, nós iremos conhecer o nosso novo instrumento. O nosso novo instrumento se chama Ficha de Registro Multiprofissional e Controle de Parâmetros. Temos um adulto e outro pediátrico. Nela vamos encontrar campos como dados de identificação do paciente, gerenciamento de riscos, controle de parâmetros e tabelas NIOS para fichas adulto e tabela PIOS para fichas pediátricas. Nos dados de identificação do paciente, é extremamente importante confirmar esses dados com o paciente, caso ele esteja consciente e orientado, ou com o seu acompanhante, para evitar a propagação de uma informação que foi coletada errada no início do seu cuidado. Em gerenciamento de riscos, ele vai ser realizado pelos enfermeiros. E também é importante enfatizar que a cada risco identificado, ações devem ser tomadas e registradas em prontuário para a prevenção desse risco. Controle de parâmetros vai ser realizado pelos técnicos em enfermagem, enquanto eles estiverem no beira-leito coletando sinais vitais do paciente. No campo de dor, é importante escalonar de 0 a 10 a percepção de dor do paciente. Logo, é um campo em que nós iremos colocar uma informação subjetiva. No campo de consciência, é importante entender que nós iremos utilizar apenas termos como consciente, confuso, resposta à dor ou inconsciente. Não há necessidade de aplicar a escala de Glasgow como um todo, ou pontuar como escala de Glasgow, apenas afirmar se o paciente está consciente, confuso, resposta à dor ou inconsciente. São informações importantes para quando iremos avaliar qual é o valor de NIOS do paciente. Nos campos de glicemia e insulina, só serão aplicados a pacientes que estão com indicação de controle glicêmico ou estão fazendo uso de insulina. Caso não estejam, sempre vai estar zerado. Nos campos de diurese, devemos entender que o preenchimento dela é positivo ou negativo, ou seja, presente ou ausente. Não há necessidade de identificar o volume, uma vez que esses pacientes não estão fazendo controle hídrico. Após a coleta de dados, nós iremos realizar a avaliação dos sinais vitais coletados através das tabelas NIOS para adultos e PIOS pediátrico. Na tabela PIOS, nós teremos uma tabela específica para pacientes pediátricos de 1 a 5 anos e também teremos uma tabela específica para pacientes de 6 a 12 anos. E o que são NIOS? NIOS é uma escala de alerta que, através do acompanhamento de sinais vitais do paciente, produz um score que, ao ser interpretado, orienta uma ação em resposta à deterioração do paciente. Ele leva em consideração parâmetros como temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória, escala de dor e escala de nível de consciência. Como calcular e interpretar o NIOS?
A tabela é composta por linhas e colunas, onde nas linhas estão os sinais vitais e as colunas apresentamos os parâmetros de normalidade e estratificação das alterações. Para cálculo de score, somaremos a pontuação de acordo com a contagem de pontos referente à coluna, em que se encaixa o valor do parâmetro identificado na coleta de dados. Devemos atentar que cada parâmetro será avaliado individualmente. Ao término, os pontos levantados serão somados e esse resultado será o score do paciente. Em seguida, há uma tabela com a interpretação dos scores e orientação de medidas a serem adotadas quando a somatória dos dados der igual ao valor de score já pré-definido. Vamos ao primeiro exercício. Exemplo 1. Os dados de sinais vitais foram registrados no controle de parâmetros e, em seguida, o técnico usará a tabela News para avaliar os dados coletados. Ao término, somará a pontuação e terá o score. Observem na primeira coluna. 8 horas da manhã, temperatura 36 graus, pulso 90, PA 150 por 90, respiração 19, dor, segundo a escala de dor, o paciente informa que ele não sente dor, então é dado como 0. Consciência, paciente consciente. Então vamos para a tabela News. Observem que na tabela News nós temos uma coluna com os parâmetros de normalidade, de máxima e mínima. Então, a alteração desse paciente em pressão arterial. A pressão arterial sistólica do paciente está 150, que está a mais do que o que é considerado parâmetro normal. A partir daí, a alteração dele caixa dentro do parâmetro de 131 a 179. Então, logo, a pontuação para esse parâmetro anormal que nós temos é de 1. Nenhum outro parâmetro do paciente foi identificado como alterado. Logo, nós iremos somar no final que o score do paciente é 1. Devemos observar que, de acordo com a pontuação encontrada, a frequência de controle de reavaliação é ajustada conforme a criticidade do paciente, ou seja, quanto maior o MIUS do paciente, menor o tempo de reavaliação até que haja a normalização do quadro. No exemplo 2, a reavaliação desse paciente foi 2 horas da tarde. E aí a gente tem parâmetros como temperatura 36,1, pulso 108, pressão arterial 160 por 100, respiração 20, dor, o paciente passa a referir que ele está com uma dor leve, dizendo que numa escala de 1 a 10, agora ele sente uma dor 1. E nível de consciência, consciente. Quando vamos comparar a escala do NIUS, nós vamos observar que há agora 3 pontos aí de alteração. A pressão do paciente permanece alterada e permanece dentro da casa que já havia sido classificada antes. Então, ela permanece com pontuação 1. O pulso do paciente agora houve alteração. Ele está numa casa entre 101 a 110. Então, com o aumento deste pulso, entrando nessa casinha, a gente também soma aí uma pontuação 1. O paciente agora passa a referir dor e ele diz que a dor dele varia entre 1 e 0, né? Então, ele disse pra gente que ele está com uma dor leve equivalente a uma dor 1, dentro de uma escala de 0 a 10. Dessa forma, ele também entra dentro da casinha de dor leve e soma também um ponto 1. Agora que nós temos 3 parâmetros avaliados e cada um desses parâmetros o paciente somou 1 ponto, nós temos um score de 3. Logo, medidas vão ter que ser tomadas para evitar que esse paciente deteriore mais. E a reavaliação desse paciente também vai ser alterada e não vai ser considerado, como a gente está acostumado a fazer, de 6 em 6 horas. Não. A reavaliação do paciente vai depender do score dele. Então, a reavaliação desse paciente, que agora é NIUS 3, vai ser em tempo menor, até que a gente tenha a normalização do quadro do paciente. Como esse paciente havia evoluído para um score 3, medidas foram tomadas para evitar que esse paciente viesse a agravar. Então, a reavaliação dele passa a ser, por exemplo, para 18 horas. E aí nós observamos os seguintes parâmetros: temperatura 36, pulso 70, PA 130 por 80, respiração 20, dor. Agora o paciente refere que ele não está sentindo dor, então volta a 0. E consciência, ele permanece consciente. Daí, quando nós vamos fazer a avaliação de acordo com a tabela NIUS, observamos que todos os parâmetros apresentados na avaliação de 18 horas do paciente estão dentro da normalidade. Então, a todos os parâmetros é dado a pontuação de 0, pois eles todos estão dentro da normalidade.
como se literalmente a gente avalie. Temperatura está dentro da temperatura estipulada como normal, então pontua 0. Pulso está dentro do parâmetro estipulado como normal, pontua mais 0. PA está dentro do parâmetro estipulado como normal, pontua 0. Respiração está dentro do parâmetro estipulado normal, pontua 0. Paciente está sem dor, pontua 0. Paciente está consciente, pontua 0. Dessa forma, a pontuação final do paciente é 0. O score do paciente é 0. Daí, a avaliação dele, a próxima avaliação dele, volta a obedecer o critério de normalidade de 6 em 6 horas. Permanecemos observando o controle de parâmetros em que, mesmo que estejamos apenas controlando os sinais vitais do paciente nesse momento, a cada reavaliação se faz também a reavaliação de parâmetros como glicemia e insulina para quem é indicado o controle, diurese do paciente naquele período, evacuação do paciente naquele período, êmese do paciente naquele período e oxigênio do paciente naquele período. Essas alterações que podem acontecer nesses outros parâmetros não vão interferir na tabela NIOS, não vão interferir na tomada de decisões de cuidado do paciente naquele momento. Mas são importantes, pois elas oferecem para a gente um espelho de como foi aquelas 24 horas do paciente dentro da unidade. Já no pediátrico, teremos algumas avaliaçõezinhas diferentes do adulto, como, por exemplo, teremos a escala visual analógica EVA. Por quê? A criança ela não consegue pontuar para a gente a dor dela, mas a gente pode perguntar, você consegue identificar para mim qual dessas carinhas mais parece com a dor que você está sentindo? E aí a gente leva em consideração, na hora da avaliação de dor, a pontuação que a criança estiver mostrando para a gente na figura. Para fazer a avaliação de consciência da criança, aí nós colocamos também a colinha da escala de coma de Glasgow, para crianças de 1 a 5 anos e para crianças de 6 a 12 anos. Justamente porque a avaliação dela é um pouquinho diferente, já que as crianças nem sempre vão conseguir dar respostas para a gente que mostrem realmente se essa criança está consciente, se essa criança está orientada. Então, nós colocamos para auxiliá-los as escalas Glasgow pediátricas de 1 a 5 anos e de 6 a 12 anos. Para os pediátricos, nós iremos utilizar o Sistema Modificado de Alerta Precoce, PIOS. Nele, nós temos uma divisão. Existem PIOS para 1 a 5 anos e existe outro PIOS para 6 a 12 anos. A metodologia de avaliação é a mesma. Nós iremos conferir cada um dos parâmetros e pontuar individualmente eles de acordo com ou não a alteração daquele parâmetro. Então, de acordo com a alteração, em que casinha de pontuação ele estiver, nós iremos contar aquela pontuação, ok? A avaliação quanto ao score do paciente e a interpretação de quais serão as ações que irão ser dadas a partir desse score modificam-se um pouco também, pois o pediátrico, o cuidado com o pediátrico é um pouco diferenciado ao adulto. Mas a metodologia de aplicação da tabela é a mesma que foi utilizada na tabela NIOS. E é isso, gente. Esse foi o nosso treinamento de protocolo de deterioração clínica adulto e pediátrico. Para mais informações ou dúvidas, consulte seu RT de enfermagem ou o Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Emergências Oswaldo Cruz. O NEPS do Hospital de Emergências reafirma o seu compromisso com a qualificação dos seus profissionais. Até a próxima!